sobre o PLDO. O governo apresentou o documento para 2026, indicando alguns pontos que a gente vai detalhar aqui eles. Vamos lá, Isaac. Primeiro deles que eu queria avaliar com você. O governo está indicando um superávit primário de 0,25% do PIB. Explique-nos o que é superávit primário. E 2, a aposta do governo de 0,25% do PIB é factível? Não é factível? Que avaliação você faz sobre ela? Bom, vamos lá. Tem bons pontos aí. O que nós estamos dizendo é que, desconsiderando o pagamento de juros, o governo arrecadará mais do que ele gastará em 0,25% do PIB. O que, para trazer números para essa história, significa algo em torno de 34 bilhões de reais. Significa que o governo terá um resultado positivo, ele arrecadará mais do que ele gasta em 34 bilhões de reais. Isso é o que significa o resultado. Ele é factível? Eu avalio que não, honestamente, tá? Porque olhando pelo projeto que foi enviado, existem algumas coisas lá que me parecem muito irreais, muito inverossímeis, especialmente no ano eleitoral, e especialmente porque exigem medidas de contenção de gastos, que por um lado acho que não serão feitas, e por outro lado exigem medidas de aumento de arrecadação ou redução de passivo fiscal, né? Redução de benefícios tributários de uma forma geral, que aí por outro lado eu também avalio que não será aprovado pelo Congresso, ainda mais no ano eleitoral. Então tem uma meta que está posta, o governo diz que vai persegui-la, que é um superávit de 0,25% do PIB. Não acho que isso é factível, não acho que isso vai acontecer, e especialmente, e aí eu acho que aqui fica da parte do economista o que é mais relevante. Nós temos outros 55 bi que estão fora da meta, que são ali um puxadinho do teto de gastos, vamos chamar assim, que não estão contabilizados para a meta. Se nós fôssemos contabilizar esse valor, nós teríamos, na verdade, ao invés de um superávit de 0,25, um déficit que seria em torno de 0,17 do PIB ali, mais ou menos. O que significa que nós estamos criando um teto que, para usar uma expressão popular aqui, é para inglês ver. A gente está perseguindo uma meta, está falando para a sociedade, ó, gente, estamos batendo a meta aqui, tá? Só que você tirou um monte de coisas que deveriam ser contabilizadas na meta para fora da meta aí. E aí, na verdade, o grande motivo de termos uma meta de superávit primário é reduzir a dívida pública. Mas quando a gente tira um monte de coisas da meta, na verdade a gente não está reduzindo nada. Isso me parece, para fazer um paralelo aqui, uma analogia, me parece aquele cidadão que ele está de dieta e que durante o dia ele come tudo que a nutricionista mandou. Vai à academia, faz atividade física, tá beleza. Aí quando todo mundo vai dormir, ele vai na geladeira e resolve comer tudo que sobrou do almoço. Mas ninguém viu, né? Ou todo mundo fingiu que não viu. Mas a gente sabe onde esses resultados o exame pararão. Depois vai indicar. A bioimpedância, depois de um tempo, vai indicar. É isso. O que está acontecendo é isso. Nós criamos uma meta, tiramos tudo aquilo que vai atrapalhar a meta da meta. Não, isso aqui, se eu colocar isso aqui, eu não vou bater a meta. Então vamos tirar da meta. Pediu um monte de ajuda para o Congresso e disse que sua meta será cumprida. Não me parece crível. Não me parece que nós faremos isso efetivamente. Depois a gente continua aí gordinho, com problemas de saúde, com detalhes revelados da nossa bioimpedância, a gente não sabe o que acontece. É o caso do Brasil, é isso que está acontecendo. Eu acho muito lamentável que nós estejamos utilizando novamente esse expediente. E que, para ser justo, isso não é uma especificidade deste governo, né? Não. Desde que nós acabamos com o teto dos gastos, mesmo que extraoficialmente, isso na minha avaliação veio lá com a famosa PEC Kamikaze, né? A PEC dos precatórios. Desde que nós acabamos com isso, o teto dos gastos nunca mais foi cumprido efetivamente. Isaac, eu vou além, inclusive, tá? Eu consigo me lembrar com alguma tranquilidade da gestão Michel Temer, por exemplo, em que, seguindo essa mesma ideia, né? E esse era um mote utilizado pelo ex-presidente de, não, eu cheguei exatamente para ser diferente da minha sucessora, da minha antecessora, desculpe, da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos organizar aqui os gastos, nós vamos botar um teto, etc. Na primeira oportunidade, com a Lava Jato batendo a porta, foi lá e deu reajuste salarial para o judiciário, extrapolou qualquer meta que tinha naquela época. E assim sucessivamente. Podemos ir para o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes e a mesma maneira o Congresso foi lá também dar das suas e dizer, não, aqui a gente abre espaço. E neste caso, existe um outro negócio que se chamava orçamento secreto, que
para os dois lados era um problema fiscal. Ele criou um problema fiscal e de transparência. E aí, não, vamos para o governo Lula. Ah, não, então vamos com a PEC kamikaze, vamos tirar a precatório dessa conversa também. Então, assim, reiteradamente, a gente, em maior escala ou em menor escala, a depender dos governos, sim, mas a gente adota isso como regra, né? Ninguém efetivamente está botando para valer uma regra do dia zero até o final, né? E claro, eu vou fazer aqui sempre as ponderações. Eu entendo que num cenário como de calamidade, de catástrofe como o do Rio Grande do Sul, você possa, diante daquilo, humanamente dizer, cara, ok, eu admito que a minha dívida pública precisa aumentar para socorrer daquela maneira. Mas não pode ser para tudo, né? É que toda hora tem um evento que eu digo, esse também se encaixa no lugar. Não, esse aqui eu vou encaixar também. Bom, mais um e eu vou encaixando, né? Não, o orçamento do governo tem mais emergência do que o corpo de bombeiro que tá aqui embaixo. Aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Ele tá cheio de analogia. É emergência o tempo todo. Tudo é emergencial, tudo é perigosíssimo, tudo é alarmante. Eu entendo, eu vou abrir um ponto de divergência aqui com você, de discordância, claro. Porque eu avalio que o governo Michel Temer ainda cumpriu bastante, razoavelmente bem, a sua meta de compromisso fiscal, que era bem mais rígida do que essa que nós temos hoje, inclusive. Com certeza, certamente. Ele fez escolhas que era o que precisava ser feito. Ele fez reajustes para servidores, por um lado, que inclusive não entrou na meta, né? Porque a gente não estava, salvo engano, a gente não tinha aprovado ainda o teto dos gastos em segundo turno. Não, ainda não. Então, na verdade, ele deu uma infladinha na meta antes de aprovar a meta. Mas ele ainda assim conseguiu fazer com que a dívida convergisse para um patamar menor, a um custo político, inclusive, muito elevado. E alguns custos, inclusive, super difíceis de serem absorvidos pela população brasileira. Como, por exemplo, a implantação do PMI. Na Petrobras, né, que fazia com que o preço da gasolina fosse lá nas alturas, mas ele também gerava caixa para a Petrobras, e o caixa da Petrobras, consequentemente, pode ser usado para abatimento da dívida pública brasileira. Sim, exatamente. Então, eu acho que tem esse ponto. Eu tenho essa divergência. Perfeito. Eu achava o teto dos gastos mais crível, menos pior do que a medida que nós temos agora. E a gente sempre existiu a necessidade, a previsibilidade de que esses eventos sobrenaturais, vamos chamar assim, ou esses eventos emergenciais ficassem fora da contabilização da meta. O problema é que a gente acha que tudo é o motivo para tirar da meta, né? São os incentivos que nós damos aqui. A gente já está acostumado com essa discussão. Agora, me chama a atenção, quando eu olho para o orçamento, uma coisa. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que o nosso gasto primário, que é, de novo, tudo aquilo que o governo gasta, desconsiderando o pagamento de juros, vai sair de 3,1, vou arredondar aqui, tá? É 3,0837 alguma coisa, mas de 3,1 trilhões de reais para 3,9 trilhões de reais, 800 bilhões de reais adicionais. Um terço disso a gente gasta com previdência. Nós vamos sair de um gasto de previdência que é de 1 tri de reais para 1,3 tri de reais. Um terço de tudo que o governo gasta é com previdência. E aí, às vezes, a gente não tem noção de como isso é importante e de quanto isso é relevante. A diferença dá basicamente 237 bi de reais. A diferença do que cresce a previdência de um ano para o outro. O nosso orçamento em educação, tudo que nós gastamos em educação, dá 245 bi. Nós temos um orçamento novo de educação alocado em previdência todos os anos. Isso é insustentável. Para a gente ter noção do que significa isso significaria duplicar tudo que a gente paga de Bolsa Família, porque nós gastamos 157 bi com Bolsa Família. Isso significa que aliás, eu inverti, desculpa. A gente gasta 245 bi com saúde e a gente gasta 145 bi, salvo engano, com educação. Então significaria que nós colocamos um orçamento de saúde. É só a gente olhar para o tamanho do SUS. Duplica o SUS. É o que acontece todos os anos. É o que aconteceria todos os anos se nós tivéssemos esses gastos adicionais em previdência. E aí aqui eu não estou fazendo uma... Como é que eu vou dizer? Eu não estou sendo contra a previdência.
Não é isso. Eu não sou contra aposentados, não sou contra beneficiários, não sou contra pensionistas. Não é isso. Denúncia! Eu acho que só que nós precisamos efetivamente compreender como nós gastamos com Previdência, como nós indexamos gastos com Previdência e até quando, gente, nós vamos fazer reforma de Previdência. Não é possível. Nós já estamos de novo falando de reforma de Previdência. A Previdência já está insustentável e nós temos alguns elementos que reduziriam o peso da Previdência. O que a gente deveria fazer é fazer uma reforma de Previdência que fosse um regime de capitalização, né? Mas como isso não é possível, porque não está posto na discussão. Não que não seja possível tecnicamente viabilidade. falando. Existe viabilidade econômica e de projeto, mas não parece haver uma viabilidade política nem da parte do interesse do governo central, nem da parte do Congresso Nacional, porque abrigam em ambos os casos, alguns lobbies muito relevantes e que vão mudando de ocasião por ocasião. Na última presidência, pré-Lula, ou seja, Jair Bolsonaro, era o lobby dos militares, que consomem um negócio vergonhoso do quanto consomem da Previdência. Sim. E eu estou falando vergonhoso porque eu estou comparando com o restante da população. Eu estou comparando, inclusive, com o Poder Judiciário, que consome muito, comparativamente com outros setores. Então, teve um lobby para isso. Agora, você tem outros lobbies. E é sempre bom a gente ponderar aqui, Isaac, porque daqui a pouco chega quem nos critica neste caso. E tem todo o direito de criticar. Lobby, gente, eu defendo, eu sei que o Isaac defende, mas é lobby organizado, tá? Sim. É que a gente saiba quem tenha rosto, vai lá, defende o interesse, diz: oi, tudo bem? Sou eu desta categoria, desta empresa, vim aqui, marquei uma reunião neste horário, está na agenda, eu vim aqui defender o meu interesse ou dizer por que eu acho que o meu setor deveria receber um privilégio ou não ter um privilégio retirado ou qualquer coisa desta natureza. Mas é um escárnio o quanto a gente tem advogados lobistas permanentemente nos governos que não nos permitem mudar o cenário de previdência do país. Exatamente. E eles só não têm o selo de lobista, né? Eles já fazem esse papel naturalmente. E o fato é que nós continuamos não discutindo a questão previdenciária, ela continua ganhando espaço no orçamento, continua crescendo numa proporção que é incontornável para que nós tenhamos uma meta de superávit fiscal e a redução da dívida pública. Nós vamos precisar rediscutir isso de novo. Eu vou pegar um outro dado, Isaac, que eu quero a sua comparação sobre ele, porque ele me parece também na mesma proporção assustador. Porque eu considero, e repito sempre, que o Brasil é o mesmo país que exige muito de Estado e exige pouco de Estado. A gente tinha que ter mais e ter menos ao mesmo tempo. Em determinadas áreas a gente precisa melhorar o nosso gasto público, em outras a gente precisava reduzir ou a nossa isenção, ou a nossa participação, ou a injeção direta de recursos. O fato da gente ter, para o ano que vem, somente de investimento direto do governo, à luz do que você falou de Previdência, 85,5 bi para investimento. É o valor mínimo por lei. Eu vou pensar que, por um lado, a iniciativa privada pode cumprir boa parte desse papel, ajudando o governo e induzindo uma velocidade de investimento mais rápida do que o governo em vários casos. Por outro lado, eu sei que há determinados setores que, se não houver uma participação de governo, terão muito mais dificuldade de se desenvolver. Vou pegar concessões. Se não tiver uma participação do governo, muitas vezes de ajeitar a primeira rodovia ou assumir alguma contrapartida de desapropriações ou algum tipo de negociação, o investimento vai demorar um pouco mais para acontecer, né? Então, me assusta um pouco esse dado da gente só ter o mínimo para investimento, 85,5 bi de um orçamento de mais de 1,39 tri. É muito pouco, efetivamente, porque quando a gente fala em investimento público, no imaginário popular, nós estamos aqui pensando no governo contratando alguém para ir lá e abrir uma rodovia, construir, reformar uma ferrovia, recapear uma estrada. Não é isso, né? Na verdade, pode ser exatamente como você disse, numa parceria público-privada, o governo coloca recurso efetivamente para equalizar o custo de uma concessão, para ajudar a mitigar risco, para utilizar aquele recurso como garantia numa operação efetivamente. A gente tem um caso aqui recente, o governo do estado de Minas Gerais colocou um recurso para que nós tenhamos a duplicação da rodovia que vai até Mariana, por exemplo, dentro do acordo de reparação que existe ali. Então isso é um investimento público, naturalmente. É um recurso muito diminuto, efetivamente, ainda que ele seja utilizado em parceria público-privada. Mas olha só, veja bem,
esse recurso é muito diminuto porque nós comprometemos as contas públicas com outras coisas e não estamos fazendo a discussão correta sobre a eficiência do gasto público e sobre onde e como é importante gastar o recurso público. 89 bi? 85,6 bi. 5,5. 85 bi. Vamos arredondar aqui para 86? Vai. Nós acabamos de falar que o aumento do gasto previdenciário está 245 bi. Significa que é 3 vezes maior do que isso. Nós estamos gastando 3 vezes mais adicionais com previdência do que com investimento. Isso tem como gerar resultado, gente. E tem um ponto, Isaac, que me chama muita atenção, é que assim, com este volume parco de investimento direto do governo, algumas iniciativas que podiam sair do papel de maneira mais ágil, ou seja, eu acho que é uma alocação de investimento mais inteligente você dizer assim, quanto custa o metrô de Belo Horizonte? Olha só, se tivéssemos que fazer investimento direto do governo, vamos imaginar, Belo Horizonte não, vamos pegar aqui Contagem que foi anunciado pelo governo Lula. Tá bom, quanto custa? 3 bi? Cara, então vamos botar 3 bi de uma vez e resolver o problema e criar 2 estações? Não, a gente bota 1 bi. Ah, não, vamos ter uma estação aqui, etc. Nós já vimos essa conversa. Não, bota 1 bi aqui, aí vamos andando com o negócio, aí chega... Então, agora percebemos que vai precisar da iniciativa privada. Porque 1 bi não vai dar. É porque são 85 bi para dividir para o país inteiro. Sim. Cara, 85 bi para dividir por 26 estados brasileiros. 1 bi em Minas Gerais ou 1 bi em São Paulo é importante? É. Mas não resolve a vida de ninguém do ponto de vista de infraestrutura, né? Ele ajuda, mas não vai resolver. Então, tem uma dificuldade de alocação de recursos. Você pega isso. Eu quero resolver um problema. É melhor eu construir a ponte e deixar ela por inteiro, ou eu construo depois... Não, faltou ali o rebite, faltou um negocinho, faltou uma outra coisa. E é mais ou menos o que a gente faz com o investimento público hoje. Sim, na verdade a gente faz o puxadinho do orçamento público, é traduzido, na verdade, em tudo que nós fazemos de puxadinho na vida real. Em tudo que a gente faz de puxadinho na infraestrutura no Brasil. Nós não sabemos fazer escolhas, nós não sabemos ordenar as escolhas, nós não sabemos alocar recursos e, especialmente, o que você está tratando aqui reflete não só a nossa dificuldade em ter orçamento, como a nossa dificuldade em avaliar e ter eficiência no gasto público. Porque nós vamos colocar... Hoje o projeto é 1 bi, mas o nosso projeto... Aí você faz aquele projeto que, com todo respeito, é acochambrado, você precisa fazer ele caber no orçamento de 1 bi. Então você tira uma coisinha aqui, põe outra coisinha ali, mexe no desenho do trecho, troca a estação de lugar... E aí, quando você vai mexendo no projeto, você deixa de ter um projeto que é o ideal e você vai deixando coisas pelo meio do caminho, né? Você mudou a estação de lugar, você não sabe se ali ela tem viabilidade em termos de engenharia para ela ser implantada. Você não sabe se o seu licenciamento ambiental vai aprovar. Você não sabe se a sua desapropriação vai ser maior ou menor porque você teve que movê-la um pouquinho do lado por conta de custos. E aí, na verdade, isso tudo vai resvalar em mais custos quando você for efetivamente construir o projeto. E aí, depois... Em vez de você precisar de 1 bi, você acaba precisando de 1 bi e meio, de 2 bi, de 3 bi. E aí, na verdade, é o barato que sai caro, né? A gente não sabe fazer investimento, a gente não sabe gastar dinheiro público com qualidade, com efetividade. E isso só piora a situação do orçamento público. Aí a gente junta a fome com a vontade de comer. Porque nós temos pouco dinheiro, gastamos mal, e a consequência disso é que vai faltar mais dinheiro e nós não vamos ter as obras públicas entregues. Como diz um grande economista, o subdesenvolvimento no Brasil não é obra do acaso, isso aqui é serviço de profissional, gente. Achei que o grande economista dizia que economia não tem alquimia. Também, esse é outro. Ele ainda não é parafraseado como a gente acha que ele deve. Mas daqui a pouco ele vai começar. Para mim, porque os lovers já existem. Esse slogan já está crucificado. Já está. Sacramentado em pedra. Daqui uns dias a gente vai olhar o dicionário de Oxford, ou no Micael, ele vai ter lá. Economy is not